Galerinha que vai fazer Banco do Brasil, vamos lá, eu estou trabalhando com vocês, eu estou com o WhatsApp prontinho para você entrar lá, entra no meu grupinho, que eu lá oriento você como fazer essa redação. Você tem pouco tempo agora, precisa tirar 70 pontos de 100, e eu estou trabalhando com vários alunos e sei onde está doendo, o que dói e quais são os seus problemas. Então vai nesse vídeo até o fim, porque eu vou mostrar a construção de um período e de parágrafos, construção de período de parágrafos e quais os problemas que essa redação pré-pronto, esqueleto aí, que vocês andam comprando aí no baratilho da internet, o que isso aí pode provocar e quem é que vai virar o esqueleto, tá bom? Quem vai virar o esqueleto é você. Então vamos lá, vamos trabalhar com quem entende da coisa, com quem entende do babado. Então, correção de redação é uma coisa muito séria. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, trabalho com produção textual, escrevo, produzo textos, trabalho com textos na imprensa. Então, além de ser um professor de língua portuguesa que conhece a gramática, os meandros da gramática, eu sou sofredor diário de ter que produzir textos. Então, eu sei como isso funciona. Vamos lá, eu tenho que mostrar algumas coisas importantes para você. Legal? Então, trouxe alguns exemplos aqui de textos e é isso que eu vou fazer. Eu vou pontuar um exemplo concreto de problemas que estão sendo apresentados, que estão afastando essa galera dos 70 pontos em 100 e simplesmente vão tirar esse povo do concurso, beleza? É isso que você tem que entender. Então, acompanhe aqui o raciocínio do prof, tá? Nós estamos aqui, vamos lá, eu estou aqui com um parágrafo completo. Vamos imaginar que estejamos no dia da prova, tá bom? E o assunto aqui é consumismo, marketing, não importa, o assunto é secundário, o que importa é como a gente constrói as ideias, tá bom? Então, qual tem sido a minha preocupação? Minha preocupação é que esses alunos estão aprendendo essas redações de esqueleto, a botar alguns elementos pré-prontos aqui, ali. Então, isso aqui vale ressaltar que eu não aguento mais o vale ressaltar de vocês. E o pior é quando o cidadão bota o vale ressaltar com um S só. Aí eu quero matar o indivíduo, tá bem? Então, ainda copia e copia errado. Então esse negócio de ficar copiando funciona até um certo ponto, mas isso não resolve o problema. Por quê? Porque para fazer uma boa redação precisa praticar, não adianta, não existe milagre. Você tem que ter uma sequência, um programa. Então faz um programa com o prof de 3 meses em sequência, produzindo texto toda semana, você vai aprender. Mas tem que passar pelo sofrimento, senão você não vai aprender, não tem milagre, não tem fórmula pronta, não tem esqueleto pronto, não vai cair do céu um raio que vai iluminar a sua cabeça. Quem está vendendo isso está vendendo errado, está enganando você. Não vai cair um raio no dia da prova que você vai, agora virei Machado de Assis. Não vai ser isso que vai. É trabalho, velho. Você vai ter que escrever. Não tem milagre, tá bom? Então acompanha o prof aqui, que ele vai mostrar para você alguns, 2 ou 3 exemplos, jogo rápido dos problemas que acontecem e que a redação esqueleto não vai resolver o seu problema. Então, olha lá. O aluno escreveu o seguinte, olha só, de todo modo, olha só, antes de mais nada, eu estou corrigindo a redação no dia da prova, tá? Eu sou o corretor lá da Cisgran Rio, tá bom? Olha o tamanho do período. Ai, prof, o que é um período? Vou matar você se você não sabe o que é um período ainda. A prova é daqui a alguns dias. Olha lá. Período é o ponto, né? O ponto é que tem ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Onde é que tem ponto aí? Só lá na 10ª linha lá, dia a dia tem um ponto. O resto tudo o cara emendou. É óbvio que esse aluno aqui não vai tirar 70 pontos, eu não preciso nem corrigir a redação dele. Já sei que esse cara aqui vai ter um monte de problemas, ó. Por quê? Porque ele vai emendando ideias, sem construir o período. Como é que deixa eu voltar aqui, como é que a gente faz um bom texto? É tijolinho. Qual é o começo do tijolinho? É a construção do período. O que é a construção do período? É quando você pega a ideia, galera, a ideia. É um troço totalmente abstrato, está lá no ar. Eu vou caçar essa ideia e preciso transformar essa ideia em algo concreto. O que é o concreto? A escrita. Então, qual é a minha capacidade? Primeiro eu preciso ter a ideia e depois eu tenho que solidificar, concretizar isso objetivamente por meio da escrita. Isso não é um mecanismo que a gente tem que treinar. Então, eu preciso ter a ideia e depois preciso transformar essa ideia em algo concreto. Tá, beleza? Então são as duas coisas. Você vai ver que esse aluno aqui tem os dois problemas. Ele não organiza as ideias, logo, se ele não tem ideia organizada, ele não consegue transformar isso num texto bem construído. Na verdade é isso. Então, olha só, de todo modo, no momento atual, vírgula, você está vendo, ó, problema de pontuação. Não é o aluno que vai tirar 70. Já de cara já sei isso. Ó. No momento atual,
tem sido muito difícil controlar o consumismo, vírgula. O marketing tem avançado cada vez mais para fazer com que gastemos mais em produtos que não precisamos, vírgula. Temos um site online com propagandas e frete grátis, que atrai muitos consumistas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você está vendo que esse cidadão simplesmente ele vai emendando ideias por meio de vírgula. Então ele está fazendo o que a gente chama de justaposição. Justaposição, quem é que pratica o erro de justaposição? Quem está falando aqui é o avaliador que está acostumado a corrigir texto no Enem, etc, etc. Gente, esse não é o aluno 70 em 100, esse é o aluno que está abaixo dos 70. É simples isso, não tem milagre. Então, ele não sabe diferenciar a vírgula do ponto. Ele vai emendando, soldando ideias que vão surgindo, né? Porque ele está psicografando, está recebendo ideias, uma coisa que vem do além, e vai emendando ideias por meio de vírgulas. Então vamos corrigir isso inicialmente, depois vamos ver a ideia. A ideia é o abstrato, agora a gente vai para o concreto, tá? De todo modo, no momento atual, vírgula, no momento atual, vírgula, tem sido muito difícil controlar o consumismo. Ponto, respira. Você está vendo que tem uma pausa maior aí? Agora vamos de novo, ó, outro período. O marketing tem avançado cada vez mais para fazer com que nós temos mais em produtos de que, regência verbal, não precisamos. Ponto, respira, vai de novo. Temos os sites online com propagandas e frete grátis, que atrai muito os consumistas, fazendo com que a pessoa pense que está em vantagem comprando vários produtos que talvez nem use durante o dia a dia. Ponto. Claro que tem muita coisa emendada também, né? Mas vamos lá. Já corrigimos esse primeiro período e transformamos em mais de um período. Isso é a primeira coisa. Legal. Agora, vamos às ideias. Por favor, me ajuda aqui. O que ele quis dizer? Porque eu estou corrigindo a redação. E quando eu corrijo a redação, tem que saber o que o cara quis dizer. Agora é a questão da abstração. Legal? Ó, no momento atual tem sido difícil controlar. Então ele está falando sobre o consumismo. E como o marketing provoca venda, né? Tenta buscar vender oferecendo facilidades. Legal? Então ele mostra como o consumismo está estimulado. Então a gente tem que pensar numa frase simples de uma linha e meia, que a gente chama de tópico frasal, que vai anunciar essa ideia, que é a ideia inicial. Então o que está faltando é organizar as ideias. Então, o consumismo, de todo modo, o consumismo tem avançado muito, especialmente em função das facilidades que o marketing oferece. Ponto, respira, olha só, agora a gente vai explicar isso, né? Ou seja, que facilidades são essas? Isso é argumentar, gente, deixa eu voltar aqui para a tela maior. Isso é argumentar. Eu anunciei, ó, eu disse que o marketing, ele estimula a venda. Legal? Essa é a ideia inicial. Você está vendo como as ideias não estão bem acabadas? Então não é só o problema da escritura. A ideia não está bem organizada. Você tem que saber organizar as ideias. Isso é aqui, a abstração. Está aqui na cabecinha. Então, o marketing avança muito, ou tem avançado, provocando atrativos para aumentar o consumo. Ponto. Respira. Agora, coesão textual. Por isso, a coesão é a ligação dos períodos. Ó. Se não tem período, como é que você vai ligar? Vai perder pontos também na coesão. Dessa maneira, vírgula, agora a gente vai explicar como o marketing, objetivamente, isso é argumentar, como o marketing ele vai estimular a venda. Então, quais são os argumentos apontados aqui, né? As facilidades, né? O frete grátis, os sites online que facilitam o comprador e oferecem vantagens que nem sempre ocorrem na prática. Tá bem? Ora, mas se eu estou falando de como o marketing oferece isso, lembra que é isso que como o marketing facilita o consumismo e aumenta o consumismo, é isso que eu tenho que tratar nesse parágrafo, legal? Bom, agora olha como é que ele continua. Você está me entendendo aí? Nós temos dois problemas, a construção da frase propriamente dita e a ideia mal elaborada. Segue a ideia. Dentro dos estudos psicológicos, vemos que esse consumo é causado por nossas emoções. Agora, gente, olha só, se ele está mostrando como o marketing ele aumenta o consumo, agora ele está falando sobre as questões psicológicas, as emoções, né? Que é a questão da ansiedade, do estresse diário. Vamos ver a frase primeiro. Dentro dos estudos psicológicos, vírgula, vemos que esse consumo, esse que ele falou antes, é causado por nossas emoções, muitas vezes
emoções. Ponto, respira. Muitas vezes temos problemas de ansiedade, estresse diário e muitas outras emoções, repetição de emoções, que causam a necessidade de sentir o prazer da compra, para relaxar e se sentir aliviado diante da rotina tão pesada. Então, observa bem, ele vinha falando aqui de como o marketing provoca a venda. Agora, o que ele faz? Ele muda completamente o assunto e vai mostrar outra coisa agora, que é a questão da ansiedade, é falta de organização de ideias, porque agora ele está mudando o foco. Legal? Então, o que ele tinha de fazer? Continuar abordando a questão do marketing, ou me dá outro argumento relacionado ao marketing. Não, aí ele traz a ansiedade. Isso aí seria um outro parágrafo que vai tratar só da ansiedade. Legal? Então agora, o que ele quer dizer basicamente aqui? Né? Estudos psicológicos, mas que estudos psicológicos são esses? Não tem coisa mais vazia do que isso, né? Então o que ele tinha de abordar agora? Né? Ele tinha que falar sobre, mais um outro parágrafo, sobre que esse consumo também é provocado. Então num parágrafo eu posso falar do consumo provocado pelo avanço do marketing e no outro, que outros exemplos eu tenho? Porque existe uma ansiedade. Então eu vou falar da ansiedade do consumo. E aí ele estava tratando basicamente do quê? Que as nossas frustrações diárias são abafadas muitas vezes, não é, pelo consumo. Então o consumo funcionando como uma droga. Isso é um outro parágrafo. Agora vamos lá. Então vamos construir um outro parágrafo. Tópico frasal. De outra parte, olha só, é o segundo parágrafo de desenvolvimento. De outra parte, além do marketing, do avanço do marketing, também temos o consumo causado para suprir as frustrações diárias. Ponto. O que a gente vai abordar agora? A gente vai mostrar como as pessoas se sentem frustradas e substituem essas frustrações pelo prazer do consumo. E aí eu preciso exemplificar, porque ele está dizendo que tem um estresse diário, que a gente tem que suplementar esse estresse diário para sentir o prazer na compra. Eu tenho que mostrar objetivamente como é que o cidadão vai comprar e substituir isso e argumentar. Seria um outro parágrafo. Então o que eu estou mostrando para vocês? Como a dificuldade desse aluno em organizar ideias. Então não adianta a redaçãozinha esqueleto básica, porque ela não vai salvar a sua vida. Vamos ver mais um caso agora, para ver se fica claro o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Com o avanço da tecnologia e os problemas para conciliar o trabalho e a rotina, então estamos falando de conciliar trabalho e rotina, estamos falando de tecnologia, as empresas decidiram aderir ao trabalho remoto, que faz com que gere economia e facilidade para os empregados. Ponto, ficou grande, né? Então o tópico frasal tem que ter uma linha e meia. Então, o que vai ser abordado aqui? Olha bem, o que ele quer dizer aqui? O que o aluno quis dizer? Eu estou adivinhando, sou professor de português, tem que adivinhar, né, que o cara quer dizer. Ele está dizendo o seguinte, ó, que dentro que o trabalho remoto, né, traz facilidades para o empregado, para os empregados, facilidades para os empregados. Então, com o avanço da tecnologia, o trabalho remoto trouxe várias vantagens para os empregados. Ponto. É simples, gente. Olha lá. Você está vendo que escrever é mais simples? É isso que ele quer dizer, ele quer falar da facilidade. Então, se ele vai falar da facilidade, tem de abordar as facilidades para o empregado em todo o parágrafo. Foi isso que foi anunciado no tópico frasal. Desse modo é legal, porque é coesão. Tínhamos de acordar cedo, agora ele vai explicar quais são as facilidades. Acordar cedo para enfrentar o trânsito de pessoas com a mesma rotina que a nossa. Trânsito de pessoas. É pessoa indo para lá e pessoa indo para cá. Tá, eu vou adivinhar o que ele quis dizer, tá bom? Isso gera menos gasto de tempo, de serviço e descanso. Ele está misturando tudo, ó. Tempo com descanso. É muita coisa. Então, o que ele quer dizer, na verdade? Estou adivinhando. Né? Com o trabalho remoto, isso poupa tempo das pessoas em função dos deslocamentos. Não é óbvio isso? Isso você escreve em duas linhas. Ó. O tempo que se ganha com os deslocamentos, e o trabalho remoto traz essa vantagem. Legal? Vamos ver o que mais. O que mais que ele diz aqui? Ó? O trabalho remoto facilita esse processo, pois só temos de ligar a câmera do computador, até agora não ensinado, do computador no horário e começar o projeto conforme planejado. Nessa rotina de gerada economia para as empresas. Peraí, qual é a outra vantagem aqui? Em vez do trânsito, ele só tem que ligar o computador. Tá bom, mas ainda continua na mesma ideia, quer dizer, não acrescentou nenhum argumento novo. Né? Então, a vantagem qual é? Se a vantagem é a economia de tempo, também haverá uma economia de dinheiro por causa do deslocamento.
né? Então não se perde tempo, e com essa economia de tempo, o funcionário pode ser mais produtivo. Olha quanta coisa eu poderia acrescentar aí. Agora, o que ele bota? Ele ligou a tela do computador e aí começaram o projeto conforme planejado. Ele não disse nada, não argumentou nada, né? E aí como é que ele finaliza? Nessa rotina é gerada economia para as empresas. Mas, cara, deixa eu voltar aqui. O que ele anunciou lá em cima? Ele anunciou a vantagem para o empregado. Agora ele está falando de economia para a empresa. Quebrou a progressão semântica. É isso que a gente chama de progressão semântica. Uma ideia levando a outra. Agora, ele mudou completamente o papo. Saiu do papo aquele lá. Então, a redação esqueleto, deixa eu olhar para você, a redação esqueleto não funciona se você não souber organizar as ideias como elas precisam ser organizadas. Legal? Então é isso que a gente precisa entender definitivamente. Beleza? Então, eu quero te ajudar, mas você precisa se ajudar a ser ajudado. Então, o que você faz é, entra no meu grupo do WhatsApp, pega mais informação, que lá eu posso te dizer, cara, como é que a gente pode resolver esse problema? Nós temos pouco tempo, como é que eu posso te ajudar? O ideal é a gente ficar mais tempo, claro. O ideal é a gente ficar fazendo um trabalho mais apurado. Isso é o ideal, mas vamos fazer o que a gente pode fazer agora. Por quê? Porque você tem que lutar contra o 70%. Tem que se afastar dessas áreas de degola. Entra no WhatsApp aí que eu te mostro como fazer isso.